Eu tive a felicidade de, ao longo da vida, ir fazendo aquilo que gostava. E, portanto, digamos que eu tive a oportunidade, acho que foi a felicidade, a oportunidade de viver aquilo que em cada momento fiz, de me entusiasmar com o que fazia, de me realizar com o que fazia. E a verdade é que, como autarca e membro da Assembleia Municipal, digamos que o universo é mais pequeno, mas continuo a gostar daquilo que faço e a gostar de estar com as pessoas que estou e a trabalhar para as pessoas que trabalho, que são afinal as mesmas para que sempre trabalhei. Portanto, digamos, embora o universo de responsabilidades, o espaço físico coberto pelas responsabilidades seja diferente, menor, é a minha cidade, é o meu concelho, são pessoas que são minhas vizinhas e são pessoas que têm uma dedicação extraordinária. Há muito quem diga que é a democracia no seu melhor. E eu acho que efetivamente é a democracia no seu melhor, onde há uma relação mais direta com os cidadãos. O trabalho e a dedicação e a proximidade dos presidentes de junta de freguesia é algo de extraordinário. Eu tenho uma grande admiração por cada um dos presidentes de junta de freguesia com que trabalho regularmente. O trabalho com os membros da Assembleia Municipal, temos procurado pôr tricas partidárias para trás e apresentando a nossa perspectiva, que às vezes coincide, outras vezes não coincide, mas em muitos casos trabalhamos e decidimos por unanimidade, o que quer dizer que, quanto ao essencial da gestão camarária, até podemos estar muitas vezes de acordo, nem sempre. E, portanto, agora estou trabalhando para a minha cidade, para o meu concelho e sinto muito bem. E a experiência anterior serve-me. É uma forma de estar naquilo que fiz por acaso ao longo de toda a minha vida, que foi estar no exercício de atividade política, isto é, ao serviço dos cidadãos. O Chateau tocou aí num ponto que eu trazia para lhe perguntar, que é, num tempo, e não é este tempo já tem algum tempo, em que a guerrilha partidária vai atravessando em diagonal a sociedade portuguesa, em que se constroem e destroem políticos e pessoas a uma velocidade vertiginosa. Pergunto-lhe eu se, ao nível autárquico, será o local onde a partidarite pura e dura fica mais vezes à porta, não querendo com isto dizer que cada um prescinda das suas ideias. Depende das pessoas, como tudo na vida. Depende das pessoas e, se calhar, depende das experiências. Eu, como referiu no princípio, tive a oportunidade de ter várias experiências. E já tive em assembleias ou até mesmo em executivos em relação à oposição, em que aquilo que se procura é aquilo em que se discorda. Isso vai um bocado contra a minha natureza, porque eu sou, por natureza, perfeitio, por maneira de ser, um homem de compromissos. E, portanto, vai contra a minha natureza. Mas às vezes parece que se tem que escavar para encontrar aquilo que nos divide, aquilo que nos aparta, não considerando o essencial, considerando acessório, procurando razões para discordar e não razões para concordar. Mas tive a oportunidade de estar, como dizia, cerca de 8 anos no Parlamento Europeu, onde o exercício é exatamente o contrário. É, nomeadamente, para dar força às decisões do Parlamento Europeu, se procurar até à exaustão compromissos. Compromissos que são entre muitas forças políticas, 6, 7, 8, compromissos que são entre 28 Estados-membros, compromissos que são entre mais de 700 deputados.
E a busca permanente, e há reuniões só para isso, para encontrar compromissos, para procurar o que é essencial para cada uma das partes e ver se é possível casar entre as duas partes. Ora, na Assembleia Municipal depende muito do momento, depende muito de quem lá está, mas o que é certo é que não em relação a aspectos essenciais que eu posso explicar a seguir, mas em relação ao dia-a-dia da Câmara, em relação a se apoiamos ou não apoiamos uma determinada instituição, ou se apoiamos ou não apoiamos um voto de louvor a uma determinada entidade, se apoiamos ou não apoiamos uma determinada opção de empréstimo ou de aquisição de um edifício, é normalmente possível chegar a um compromisso. E isso é bom, embora alguns pensem que não é esse o papel da oposição. Mas, para mim, o papel da oposição, até por natureza, é não rejeitar só porque vem daqui e dali. O que implica também a maioria não rejeitar propostas da oposição só porque está em maioria. Ou seja, isto tem que funcionar nos dois sentidos, como tudo nas relações humanas. E tem funcionado? Tem funcionado, tem funcionado. Depois há aspectos essenciais que não funcionam. Nós, por vezes, somos bem críticos. Nós vivemos num concelho equilibrado, numa ilha equilibrada, socialmente, desde sempre, economicamente, mais ou menos. Para mim, o principal problema do concelho e da ilha é que se esbateu um pouco, ou às vezes bastante, a personalidade da ilha e a capacidade de participação na ilha no todo. Ou seja, eu não gosto de ver na RTP Açores um mapa dos Açores com um pontinho vermelho em Ponta Delgada. Este projeto não tinha capital, é um governo tripartido, são instituições colocadas em diferentes locais da região, é um equilíbrio que foi, desde o princípio, assumido como algo a manter. Isso desequilibrou-se. Isso durante os anos de 2000 para cá, pelo menos, desequilibrou-se. E é muito difícil reequilibrar. Quer isto dizer que a terceira precisa de mais afirmação e de lideranças. E eu penso que onde a Câmara tem essencialmente falhado é que o Presidente da Câmara de Angra e o Presidente da Câmara da Praia devem ser líderes naturais e de afirmação da terceira. Portanto, em relação ao Presidente da Câmara de Angra e à Câmara de Angra no seu todo, eu acho que elas, no seu dia-a-dia e com uma certa corteza de vistas, fazem o que deve ser feito. O orçamento da Câmara de Angra é um orçamento equilibrado, a situação financeira é equilibrada, no essencial faz bem, colabora mais ou menos equitativamente com os presidentes de junta de ambos os partidos. Neste Conselho não se nota uma discriminação que noutros às vezes nos queixávamos. E, portanto, digamos que para o dia-a-dia vai bem. O que nós não vemos é uma afirmação da Câmara de Angra e da Assembleia Municipal de Angra como instituição. Embora eu pense que, sem dar mérito a mim, mas a todos, eu penso que temos vindo a recuperar dessa situação. Muitos dos debates da Assembleia Municipal hoje, principalmente no período antes da ordem do dia, já têm muito a ver com essa afirmação política. E, por outro lado, também se vem tentando revitalizar um órgão que nesta construção era essencial, que é o Conselho de Ilha. O Conselho de Ilha tem tomado também posições. Já vemos resultados? Talvez não, porque a velocidade adquirida no sentido contrário foi muito grande. E efetivamente isso é preocupante. Não é por causa de uma questão de poder, é por causa de uma questão
daquilo a que poder dá acesso. Nós precisamos imenso de ter na Terceira um porto que dê possibilidades de encostar em outros navios. Temos tudo. Um porto alargado com mais 340 metros custa 20 milhões de euros. Não se pode dizer que seja algo de extraordinário quando se fala no programa de recuperação e nos milhões que ele envolve. A Câmara de Angra, só para a recuperação da habitação nos próximos 3 anos, tem 90 milhões. Portanto, não estamos a falar de coisas estratosféricas. Bom, o que é certo é que se continua a empurrar com a barriga um novo porto não, a extensão do Porto da Terceira, que é o Porto da Praia. Mas isso é uma obra para deslumbrar. Não, não é obra nenhuma para deslumbrar. É uma obra para servir os Açores e para servir o país. Porque, por exemplo, mesmo com o atual Porto da Praia, era possível que o navio que abastece as Flores e o Corvo tivesse assento na Praia da Vitória, ou tivesse assento na Horta, não em Ponta Delgada. Há um problema político aqui. A universidade cada vez é mais forte em São Miguel e mais fraca nos outros 2 polos. A EDA está completamente centralizada em Ponta Delgada. Delegações que tinha nas outras ilhas praticamente fechou-as. O mais simples resma de papel tem que ter uma requisição de Ponta Delgada. A SATA sempre assim foi. O Hospital de Ponta Delgada tem crescido e o Hospital de Angra tem decrescido. Isto significa dinâmica ou quebra de dinâmica. Isto significa emprego. Significa pôr daqui para fora gente que não tem lugar aqui, que deixou de ter lugar aqui. Portanto, não é uma simples questão de querermos mais estruturas ou de querermos mais entidades ou de querermos mais gestões. É uma questão de força da ilha, dinâmica económica na ilha que nós vimos perdendo. E não é por acaso que no último censo o Concelho de Angra perdeu 5% da população em relação ao anterior. Tudo isto está interligado. E na Assembleia Municipal já se vai discutindo isto, na Câmara Municipal discute-se isto, na Assembleia Municipal discute-se isso, e no Concelho de Ilha discute-se isso, mas com pouca visibilidade. E quando há visibilidade, por exemplo, em relação aos trabalhos da Assembleia Municipal, vai havendo alguma visibilidade, mas não posso deixar de registar uma coisa que é triste, que tem que se alterar, talvez, mas as notícias públicas que saem sempre da Assembleia Municipal, talvez como também acontece nos governos, são no sentido de mostrar, expor aquilo que é o Presidente da Câmara e não aquilo que é o trabalho da oposição. É por isso, talvez, que em Portugal às vezes é muito difícil fazer oposição, porque se distingue sempre os executivos. Distingue-se sempre não as assembleias, os parlamentares, mas os executivos. As assembleias são importantes para toda esta afirmação que fiz e, como todas as assembleias, para fiscalizar o trabalho da Câmara. Nós fazemos um efetivo trabalho de fiscalização da Câmara, não só em relação ao orçamento, mas como ele é utilizado. Onde é que é gasto isto? Porquê é que foi gasto isto? O que é que foi passado às juntas de freguesia? Foi passado porquê e para quê? E o que é que as juntas de freguesia se queixam? O que é que as juntas de freguesia precisam de essencial? Esse é o trabalho da Assembleia Municipal e é um trabalho que tem a ver com o nosso dia-a-dia. Doutor, como é que é o dia-a-dia de um deputado municipal? Vão lá só às reuniões plenárias ou há um trabalho efetivo feito entre assembleias gerais? Há um trabalho feito porque enquanto nós reunimos de 3 em 3 meses uma ordem de trabalhos pré-definida, os vereadores, no caso da oposição, neste momento é bom lembrar que a composição na Câmara de Angra é de 4 elementos do PS, 3 do PSD, ou seja, PSD e coligação PSD, CDS, PPM.
esses reúnem com a frequência de um executivo, embora os deputados da oposição não tenham funções executivas. Todas as funções executivas estão atribuídas à maioria, mas a Câmara reúne semanalmente. E, portanto, a inter-relação entre os membros da Câmara e os membros da Assembleia Municipal e os presidentes de junta de freguesia, que são um terceiro elemento, é essencial. A coligação, neste momento, tem no Conselho de Angra tantos presidentes de junta como a chamada maioria. Portanto, digamos que a nossa responsabilidade de representação é grande. São 18 freguesias, o PS tem 9 e a coligação tem 9. E, portanto, esta interligação entre os presidentes de junta, os membros da variação da Câmara que têm origem na mesma votação e, portanto, são oposição na Câmara, e os membros da Assembleia Municipal interligam. E depois, é preciso conversarmos entre nós, portanto, porque os vereadores da Câmara sabem primeiro que os membros da Assembleia Municipal o que é discutido e o que é que vai às reuniões da Assembleia Municipal. E, portanto, é preciso construir posições conjuntas. Nós este ano abstivemos-nos em relação, no ano que acabou, abstivemos em relação ao orçamento deste ano. Essa posição foi antecedida pela mesma posição dos vereadores na Câmara, por um conjunto de razões, porque se prevê que seja um ano difícil, porque a proposta da Câmara é uma proposta prudente, porque, tendo em conta a situação difícil, não sobe nenhuma taxa, nem nenhum emolumento, nem nenhuma, mantém tudo como estava em anos anteriores, porque garante um apoio reforçado às juntas de freguesia, e nós entendemos, cá está, que não nos devíamos votar contra, que também não concordamos com o essencial da política do Sr. Presidente da Câmara, mas também não temos razões para votar a favor e, portanto, abstivemos. Isso implica uma inter-relação permanente entre os atores, ou seja, quem está na Assembleia Municipal, quem está a representar a coligação na Câmara Municipal e quem está nas juntas de freguesia. Por outro lado, nós, neste caso concreto e com funções autárquicas, é importante o estar na rua, porque o andar na rua permite-nos aperceber coisas que estarão menos bem ou que estarão assim. Porque é que a recolha do lixo se verifica tão mal na freguesia tal? Ou porque é que a zona balnear do sítio tal está em tão más condições? Ou não só da nossa parte isto pode acontecer. Por exemplo, um dia destes verificámos que as zonas circundantes às lagoas de abastecimento de água do Concelho de Angra estão em péssimo estado de conservação. Isso qualquer cidadão verifica e, na voz de uns e de outros, nós falamos nas condições. A minha estrada está cheia de buracos, etc. E, portanto, isso implica uma ligação aos cidadãos, que os presidentes de junta têm, que nós também podemos ter como cidadãos, que depois pomos em conjunto e que, se realmente é uma situação que importa ao Conselho, se leva à Assembleia Municipal e se leva à Câmara. Portanto, a interligação entre as várias entidades é importante. Como é importante uma ligação ao próprio partido em relação a determinadas posições essenciais. Por exemplo, o Governo da República, na sua proposta de orçamento para este ano, mudou a forma de considerar a taxação em IMI das cidades com centro histórico, mas dá a possibilidade da Câmara manter o mesmo tratamento. Parece-me que a Câmara Municipal de Angra não quer garantir a mesma isenção. Pelo menos é o que se vai perceber em determinadas declarações. Qual deve ser a nossa posição? A nossa posição deve ser de manter a isenção para o centro histórico, e justificando porquê, ou deve ser de acompanhar a Câmara num tratamento menos favorável do centro histórico.
Portanto, aí a decisão tem que ser mais alargada, porque aí partilhamos responsabilidades já com a Assembleia Legislativa Regional e com a Assembleia da República. E tem que se concertar posições com o que os deputados da Assembleia Legislativa Regional entendam e o que os deputados da Assembleia da República entendam, para que não tenhamos um deputado representando os Açores dizendo uma coisa na Assembleia da República e estarmos nós na Câmara Municipal ou na Assembleia Municipal a dizer exatamente o contrário. Portanto, esta concertação permanente é fundamental. Doutor, quando chegar ao fim deste mandato, o que é que gostaria de ter alcançado, que olhando para trás, pudesse dizer, esta é uma marca que eu consegui deixar? Eu gostava de deixar essencialmente duas marcas. Eu gostava que, através da palavra, que é o que eu tenho neste momento, convencer todos os que intervêm politicamente na Ilha Terceira tenham uma abordagem concertada em relação às grandes questões da Ilha Terceira. Ou seja, que aí fosse possível juntarmos em função do essencial e que houvesse uma interligação que eu vou tentando alimentar e com que outros concordam, mas sempre com um certo receio de perderem o próprio poder se consertarem o que quer que seja, mas que houvesse uma posição mais afirmativa e mais transversal de todos os que intervêm politicamente na Terceira em defesa de um ideal de autonomia. O meu ideal de autonomia não é algo com uma centralização numa das ilhas, não é uma capital em Ponta Delgada, é um ideal do velho desenvolvimento harmonioso, em que às vezes é preciso decidir politicamente porque é que se continua a fazer determinado tipo de investimento ou determinado tipo de medidas para uma determinada ilha. Portanto, eu gostava que houvesse um maior compromisso, um maior sentido de compromisso e uma maior concertação em relação ao essencial. E gostava que o Presidente da Câmara de Angra se assumisse com o Presidente da Câmara da Praia como efetivos líderes desse movimento, porque não vejo mais quem o possa ser. Com a Câmara de Comércio, com os órgãos de comunicação social, mas que em relação a um núcleo de questões houvesse uma posição semelhante. E que se alimentasse esta ideia, como em tudo na vida, às vezes é difícil, mas é preciso separar o essencial do acessório. O acessório, se eu usar um pullover em vez de um casaco, ou se eu não gostar de casacos e não quiser vestir o casaco, pronto, não há problemas daí ao mundo. Em relação ao essencial, acho que é sempre possível encontrar um compromisso e que esse compromisso é desejável, dá trabalho, é preciso uma discussão séria, mas é preciso, sobretudo, estar aberto ao compromisso. Para resumir, eu gostaria de contribuir um pouco para uma certa mudança de atitude ou de cultura política.